A minha missão nesta aula de hoje é te mostrar como que de uma forma segura e rentável você consegue usar o sistema de consórcio como uma ferramenta poderosa para alavancar o teu patrimônio, para construir patrimônio, para melhorar os teus investimentos, sem fórmulas milagreiras, né? Sem estratégias mirabolantes que inclusive põem em risco o teu patrimônio. Nada disso. Nada que você vai colocar em risco aquilo que você já conquistou em detrimento a tentar conquistar outra coisa. Não é por aí que funciona. É claro que isso não quer dizer que não existe uma forma certa de fazer as coisas, é óbvio, mas não é nada que você não possa aprender e colocar em prática e já aí percebendo os primeiros resultados rapidamente. Usando zero achismos, até porque eu sou uma pessoa técnica, de mim você vai ver nada de achismos e sim tudo embasado em dados, informações matemáticas que você vai conseguir entender com bastante tranquilidade na aula de hoje. Vamos falar sobre probabilidade, afinal você não acha que investir em algo é depender de sorte você ter eventualmente algum resultado. Hoje em dia se fala muito sobre consórcio, essa querida internet, não é mesmo? Então tá meio que normal falar sobre consórcio e no meio disso eu tenho certeza que você fica meio perdido, porque como é que você vai saber o que é verdade, o que é alguém só querendo inventar uma história, o que funciona, o que não funciona, não é mesmo? Fica um pouco confuso isso. Uns lá dizem que é investimento, outros que não é, guru financeiro pra cá, guru financeiro pra lá, uma confusão no fim das contas. O que você vai conseguir entender nessa aula de hoje é como usar realmente o consórcio como ferramenta para construção de patrimônio. Porque vamos lá, quando a gente vai falar de investimentos, a gente normalmente fica na frente de dois caminhos, vai? Eu vou abrir mão da segurança para buscar mais rentabilidade, ou eu vou dar prioridade à rentabilidade e abrir mão da segurança. Normalmente você acaba ficando aí nessa encruzilhada. E a verdade é que, por exemplo, o modelo de renda fixa é um modelo seguro de investimento, tem muito o que negar, mas o fato é que ele não te enriquece. Porque mesmo quando você considerar épocas de Selic alta, a verdade é que a Selic não é sempre alta, ela vai ter uma flutuação. Você vai ter alguns anos que a Selic vai estar mais alta e outros mais baixa. E na média, mesmo uma boa renda fixa não vai te dar uma rentabilidade muito acima da inflação no médio e longo prazo. Poupança, então, nem se fala. É fora de cogitação quando você pensa em usar poupança para construir patrimônio. Agora, por outro lado, quando você vai para outros investimentos, você acaba entrando em uma enseada de risco maior. É inevitável. Ok, você tem mais oportunidade de ganhos, mas também tem mais oportunidade de perdas. Então isso, né, é um pouco complicado isso, né? O mercado de renda variável, por exemplo, é assim. Agora, não seria legal, não seria bom se existisse um modelo de investimento, vai, que você conseguisse unir esses dois mundos, ou seja, poder ter boas possibilidades de ter bons resultados sem abrir mão da segurança? É justamente sobre isso que a gente vai tratar de forma prática nessa aula de hoje. Como, por exemplo, aconteceu aqui com o Rafael, que investiu durante 19 meses, 14.900, uma média de investimento mensal de 784 por mês e teve uma rentabilidade, né, um valor futuro de 38.500. Lucrou 23 mil, ou seja, ele investiu 14, um valor de venda de 38 mil, lucrou 14, ou seja, rentabilizou acima de 9% ao mês. Casos como esse você vai entender na prática como que Rafael e outras pessoas tiveram resultados com isso. Você vai aprender a executar isso. Seguinte, não precisa você ficar até o final dessa aula para conseguir entender como você consegue também buscar, uma perspectiva de médio prazo, resultados como esse. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Utsi, eu sou casado, pai de 2 filhos, sou contador e administrador por profissão, mas investidor com o propósito de construir um patrimônio sólido para minha família, o futuro da minha família, né? E eu faço um trabalho constante aqui na internet já há alguns anos, ensinando pessoas a como usar o consórcio como ferramenta de alavancagem financeira e patrimonial para também que elas consigam construir um patrimônio sólido. Eu não sou nenhum desses gurus de investimento que ficam dando pitaco sobre consórcio, eu também não sou nenhum desses vendedores de consórcio que vêm com estratégias mirabolantes, te iludindo, te fazendo acreditar, né, de forma enganosa que você vai enriquecer em pouco tempo, com estratégias extraordinárias, e que na verdade, na prática, isso tudo não funciona. É conversa para boi dormir, meu cara. Eu tenho bastante experiência, eu já estou nesse mercado investindo há mais de 16 anos e eu sei o que eu estou te falando. Pelo contrário, eu busquei ao longo do tempo me certificar, então hoje eu sou um profissional com certificação PCA-10, que é a principal certificação do mercado de consórcio. Eu também não sou o cara da modinha. Afinal, ninguém ficou rico seguindo modinhas, né? Eu aqui, olha, desde as minhas primeiras cotas até hoje, elas foram feitas com a intenção de obter um resultado específico. E eu tenho um resultado aplicando o que eu ensino há muito tempo. Como eu posso te mostrar aqui, por exemplo, uma cota que eu investi aqui em 2019, numa época em
que a Selic remunerava menos do que 0,5% ao mês, naquela oportunidade, naquele período de tempo, eu tive um resultado já isento de imposto de renda de 0,92% ao mês. Isso aqui na época representaria aí 250% do CDI, se a gente descontar o imposto de renda e fazer a conta de uma forma líquida. Tá? Ou seja, eu investi 17 mil ao longo de 58 meses e obtive um valor final de 22.500 nessa operação. Ou ainda, num investimento mais recente, em 2023, onde eu investi 43 mil ao longo de 31 meses, uma média de 1.400 por mês, vendi essa carta de crédito por 110 mil, lucrando 66 mil, tendo mais do que 5% de rentabilidade por mês. Então, não é modinha, é algo que eu faço e repito há muito tempo e que eu tenho condições de te ensinar a fazer da mesma forma. Essa aula, ela foi preparada com muito carinho para quem? Para quem já investe, quer diversificar a sua carteira de investimentos, acrescentar mais alguns investimentos que podem ajudar essa carteira a ter um desempenho ainda melhor, buscando um processo constante de patrimônio a longo prazo. É para quem também quer, de verdade, tá? Construir um patrimônio relevante, mesmo que esteja começando do zero. Começando do zero, já tem alguma coisa construída? Não importa, você vai conseguir aplicar a estratégia que eu vou ensinar aqui. Serve também para quem quer investir em consórcio, já ouviu falar sobre isso, mas nunca entendeu direito como que as coisas funcionam. Ou ainda para quem escutou aqui, escutou lá e tal, ficou um pouco ressabiado, né, com isso que se fala para lá e para cá e tá um pouco na dúvida. Para quem já tentou investir em qualquer modelo de investimento e não deu certo, fica perdido no meio de tanta coisa que tem por aí. É também para você que não consegue nem economizar, quanto mais investir com regularidade. É também para quem tem dinheiro guardado na poupança ainda, meus amigos. Sim, ainda tem uma grande parte dos brasileiros com dinheiro guardado na poupança. Eu quero te ajudar para você vencer essa etapa. Você tá perdendo dinheiro para inflação, essa é a verdade, no médio prazo. Então, para quem não investe nada ainda, mas tem um valor mensal, tem uma renda para aportar, tem uma capacidade de aporte mensal, essa aula vai ser direcionada para você. Agora, para quem não é para quem tá buscando algo que vai te enriquecer em 1, 2 anos, sei lá, isso não existe, tá? Não cai em papo furado. 100% das pessoas que acreditam nisso acabam quebrando a cara, mais cedo ou mais tarde. Não é também para quem tá buscando dinheiro rápido, dinheiro fácil, para quem tá buscando fórmulas milagrosas, tipo, vai transformar 20 mil e 1 milhão em não sei... para com isso, entendeu? Quem não tá disposto a plantar para depois colher, patrimônio se constrói de pouco em pouco, com perspectiva de médio / longo prazo, é assim que funciona em qualquer modelo de investimento. Se você tá desempregado, eventualmente, bom, daí não adianta mesmo, teu foco agora tem que ser se recolocar no mercado, depois você pensa em investir. E para quem acha que com 50 mil, eu tenho 50 mil para dar um lance, tá? Como é que eu faço a alavancagem que eu quero ter 1 milhão e tal? Não é assim que funciona, isso não existe. Então você tem que entender como funcionam as coisas para daí sim investir da forma certa. Existe um jeito certo de investir. E antes de começar a explicar os porquês aqui nessa aula, eu quero te mostrar mais algumas coisas que para mim são muito importantes, porque falar, papagaio fala. Agora, você precisa provar o que tá falando. Então eu quero começar aqui te mostrando apenas alguns casos de investidores, né, que estão seguindo o método ERSA e por consequência disso também estão tendo seus resultados. Então aqui, o caso do Itamar, por exemplo, que investiu 1.841 em 3 meses, uma média de 613 por mês, vendeu a carta por 43 mil, teve um lucro absurdo, acima de 40 mil reais. Tem aqui o caso José, que foi 37 meses, 48.987 no total, uma média de 1.300, pouco mais por mês, vendeu a carta por 82 mil reais, lucrou 33 mil, tem uma rentabilidade acima de 2% ao mês, 2,68% ao mês. Aqui investimento da empresa, né, empresa Decors, então você pode investir tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, que investiu 20.180 ao longo de 8 meses, uma média mensal de investimento de 2.500 por mês, um pouco mais. Vendeu a carta por 220, teve uma rentabilidade de 66% ao mês, até parece que tá errado a conta, né? Não está, é isso mesmo. O Ayrton, que investiu por 37 meses, 25.700 foi o total investido, diluído, né? Ele investiu em parcelas, ao longo de 37 meses, 685 por mês, vendeu a carta por 33.231, tem uma rentabilidade de 1,37% ao mês. Isso já isento de imposto de renda, inclusive. Fernando, que investiu por 3 meses, 3.075, uma média mensal de 1.025, vendeu por 40 mil reais a carta, teve aí 468% ao mês de rentabilidade. Onde parece que tá errada a conta, mas não, é isso mesmo. O Samuel investiu por 38 meses, uma média de 540 por mês, o valor de venda dessa carta dele foi 28.385, ele teve uma rentabilidade de 1,107% ao mês, já isento de imposto de renda. Então, o que é importante nesse primeiro momento? Você viu que a gente teve diferentes rentabilidades a partir de diferentes pessoas, né? Um teve uma rentabilidade em um tempo mais curto, outro em um tempo mais longo. Então você vai entender aqui ao longo da aula de hoje as dinâmicas, o porquê disso acontece e como que, mesmo que venha acontecer em curto, em médio ou longo prazo, usando a estratégia certa, você consegue ter um resultado muito sólido a partir dos teus aportes mensais.
mensais, que é o que eu vou te explicar ao longo dessa aula aqui. Fechou? Combinado? Então, olha só. Deixa eu te falar, antes de qualquer coisa, que eu não tirei esse conjunto de estratégias, né? Sei lá, não fui dormir, tive um sonho e acordei, nossa, acho que não, nada disso, né? A verdade é que minha jornada, ela se iniciou quando eu tinha 17 anos, quase com 40 já, então há algum bom tempo já, né? E a minha jornada no empreendedorismo começou com o pé esquerdo, porque eu recebi uma herança do meu pai, o sócio dele separou, né? Ele separou do sócio dele e precisava de um outro sócio, ele me convidou para ser sócio dele. Só que ele me convidou para ser sócio dele em uma fábrica, uma indústria de alimentos que estava quebrada. E como um negócio quebrado, não sobrava nada, né? Tudo que a gente conseguia de receita com a nossa operação, né, de industrialização e venda de produtos, era para pagar as contas que estavam atrasadas. E no meio de tudo isso, eu sempre pensava, poxa, eu tenho que achar um jeito de conseguir que, apesar desse cenário, eu consiga tocar os meus projetos particulares de uma forma lenta que seja, mas tocar isso em paralelo. Mesmo jovem, eu tinha minha intenção lá de comprar meu carro, comprar minha casa, formar uma família. Isso existia já, né? E eu percebi o óbvio que, apesar de, mesmo tendo muitas contas para pagar todos os meses, uma parcela mensal junto com aquilo, encaixar uma parcela mensal, isso seria factível. Então foi o que me ocorreu naquele momento. Então fiz um consórcio de carro, 15 mil reais na época, os valores eram muito diferentes, né? Eu fiz também uma cota de imóvel de 180 mil reais. Foram os meus primeiros consórcios. E depois eu fiz outras cotas. Como vocês podem ver aqui, onde você tem aqui um histórico já de muitas e muitas cotas, enfim, essa aqui foi a minha primeira cota de imóvel. Então já há muito tempo atrás, desde 2010 já, então. Essa primeira cota que eu fiz, a grande verdade é que eu não fiz dentro de uma expectativa de investimento e ter resultado. Sabe aquela história? Eu vou fazer para guardar um dinheiro? Era um pouco assim na época. E eu também não tinha muita perspectiva de contemplação disso, não. Porque eu sabia que se eu fosse querer ir guardando esse dinheiro, não ia dar certo, né? Em algum momento, mesmo eu sendo, e até hoje sou, uma pessoa bastante disciplinada financeira, em algum momento eu ia usar aquele dinheiro para outra coisa, enfim, até para pagar uma conta na empresa, alguma coisa nesse sentido. Enfim, eu não sou de jogar dinheiro fora, porque, cara, eu achei essa forma de guardar esse dinheiro. E mesmo não contemplando rápido, eu teria esse valor guardado lá, e eu teria esse valor antes de juntar todo o valor do bem. Sim, porque essa é uma verdade que acontece em bons grupos de consórcios. Com estratégia simples, você tem uma contemplação em um período antes de você ter pago o total do bem. Mesmo se você comparar aquelas parcelas, não, eu coloquei numa renda fixa, vou juntar aquele valor do bem. Mesmo assim, antes, a tendência, grande parte dos casos, é você contemplar essa carta muito antes de ter juntado aquele dinheiro ou ter tido aquela soma toda investida. Mas, não é que eu contemplei aquela carta de imóvel no sorteio, na 8ª parcela. Essa segunda cota que eu fiz, que eu mostrei na tela aqui, eu tive essa situação que eu não esperava, né? Isso foi nessa volta de 2010 aí, né? Eu contemplei essa cota com 8 parcelas pagas. Eu tive sorte, sim, não vou negar. A verdade é que na época eu não tinha a clareza que eu tenho hoje e não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Porque assim, que hoje as minhas decisões são pautadas 100% com base estratégica, com base em matemática, com base em probabilidade. Mas na época não era assim. E a partir dessa contemplação, eu recebi uma proposta de vender esta minha carta por 33 mil reais. Ora, eu havia investido 8 parcelas de 850 reais, aproximadamente uns 7 mil investido, e vendi por 33 mil reais. Se a gente pegar, colocar na HP Financeira, a gente vai ver que essa conta, ela entrega uma rentabilidade de 40% ao mês. Então é absurdo. E olha só que interessante, eu venderia a carta, não precisaria mais pagar as parcelas, eu ia receber o valor da venda, né? Ou seja, eu ia receber o que eu investi de volta mais o lucro. E o mais interessante, agora eu não tenho mais essa parcela, então eu posso investir de novo em outra cota. Foi isso que eu fiz, repeti o processo. Eu recebi esses 33 mil, que eu acabei investindo, tempo depois comprei um terreno e tal, mas enfim, acabei investindo aquele dinheiro e repeti o processo com aquelas parcelas que eu não havia mais naquele momento. E a título de curiosidade, quem me comprou essa carta foi um senhor, tá? E eu tive a oportunidade de encontrar com ele, perguntei pra ele, por que comprou essa carta de mim, me entregando esse lucro todo? Parecia algo, nossa, que o cara bonzinho e tal. Ele disse que, olha, Gabriel, ele dizendo então, né? Eu tenho vários consórcios, né? Esse em específico aqui, que eu comprei porque tô em vista de uma oportunidade e tal, eu vou usar pra comprar uma sala comercial. A parcela, meus amigos, essa carta, em pós-contemplação, era em torno de 2 mil reais. E ele me falou que o aluguel da sala, então que ele já tava em vista, já tava pré-negociada, né? Que o aluguel que ele ia ter nessa sala era 2.500. Isso há 15 anos atrás, tá? Essa sala hoje, ela vale perto ou até mais de 1 milhão. Esse aluguel, que na época era 2.500, hoje já chega perto dos 10 mil reais. Tudo com esse consórcio que ele comprou lá atrás e que inclusive ele já quitou faz um tempo. Então, interessante isso, né? E eu segui. Em cada oportunidade, então vendi a carta pra ele e tal, fiquei com essa informação na cabeça, né? E segui. Em cada oportunidade que me, de certa forma, sobrava um valor mensal a mais, eu investi em mais cotas. E assim fui caminhando e contemplando e vendendo cartas, enfim,
e tudo certo. Em paralelo a tudo isso, a empresa melhorou. A gente saiu do vermelho, construímos uma marca, investimos na fábrica, construímos um negócio legal. E no meio disso tudo, eu recebi uma proposta de fusão com uma outra indústria de um grupo, também no segmento alimentício, que era o segmento da minha indústria. Topei. Fui trabalhar por 2 anos, então, nesta operação do grupo, montando indústria do segmento, ali junto com aquela que nós tínhamos feito a fusão, enfim, montando uma operação. Meu contrato terminou. Eu saí. Nessa saída, eu assinei um contrato de no compete. Pra quem não sabe, é um contrato onde você não se compromete a não abrir outra empresa, né, não trabalhar no segmento, no mesmo segmento por 2 anos. Enfim, eu tinha adquirido uma inteligência, então, não, beleza, ok, assinei, tá tudo bem. E quando eu voltei pra casa, por assim dizer, eu pensei assim, olha, eu preciso empreender em algo. Mas o que eu sei fazer? Olha, eu sei fazer 2 coisas. Eu sei lidar com gestão industrial, especialmente de alimentos, que era a área que eu atuava, né? E eu sei investir em consórcio. Bom, gestão industrial na área de alimentos, eu não poderia por causa do contrato, pelo menos não de alimentos daquele mesmo nicho, né? Olha, quem sabe não tem uma oportunidade aí de empreender no segmento de consórcio, que era o que eu tanto entendia também. Foi exatamente o que eu fiz naquela época e sigo fazendo até hoje. Claro que nesse meio tempo me profissionalizei, me certifiquei, busquei estudar o mercado com muita profundidade, documentei, analisei todos os pontos de fricção desse modelo de investimento, identifiquei os conflitos de interesse que existem nesse mercado, entendi como aumentar o resultado daqueles meus investimentos com ações específicas. Sim, porque eu já tinha muito resultado. Mas será que não poderia ser melhor? Encontrei soluções para negócios que antes eu não tinha. Um exemplo, tá? O que eu faço quando a carta contempla num período X, eventualmente um pouco mais tarde, né? Estudei, encontrei soluções para isso. Como qualquer contador, né? Sempre baseado com muita matemática, né? E percebi nessa caminhada que era replicável, que não era só comigo que dava certo, porque, sei lá, eu tinha uma dose de sorte. Não. E sim que era aquele conjunto de ações que ajudavam e levavam ao resultado. E a partir disso, eu consegui ir ajudando outras pessoas exatamente a esse resultado. Só que para tornar isso acessível para quem não tinha conhecimento profundo que eu tenho, eu resolvi destrinchar e desenvolver o método ERSA, que é um detalhamento de todas as etapas do processo. Cada parte dessas etapas você vai aprender nessa aula de hoje, por isso é importante você prestar atenção e ficar aqui até o final. E assim, eu vou te explicar tudo sobre o método ERSA, mas antes eu preciso fazer um disclaimer importante. Primeira coisa, tá? Investir em consórcio é diferente de comprar um consórcio, não é a mesma coisa. Inclusive, eu concordo quando alguns dizem por aí, às vezes falo isso sem conhecimento, mas ok, concordo quando uns dizem por aí que consórcio não é investimento. E sabe por que eu concordo com isso? Porque dependendo do caso não é mesmo. Ou seja, em resumo, pode ser como pode não ser. Só você ter um consórcio não quer dizer que você está investindo em consórcio. O fato é que existem centenas de milhares de grupos de consórcio espalhados pelo Brasil. E sim, a grande maioria deles não são grupos montados para te entregar uma perspectiva de resultado, entende? Então a grande maioria deles você não vai conseguir ter resultado, porque não foi feito para isso, percebe? Agora, em contrapartida, outros dizem que consórcio não é investimento em nenhuma instância, é apenas um meio para comprar algo e tal. Isto também não é verdade. Não é verdade baseado em fatos. Então, quando será investimento e quando não será? Bom, depende das características desse consórcio e como você vai conduzir esse processo ao longo do tempo. Então, tem consórcios onde é impossível você conseguir lucrar alguma coisa. Essa é a verdade. Pode fazer o que você quiser, não vai ter como lucrar. Um consórcio típico desses é aquele consórcio lá de prazo curto, para veículo e tal. Você não vai conseguir ter lucro. Você vai conseguir comprar um carro. Beleza. Agora, tem consórcios que, se você fizer a coisa certa, você até consegue ter um resultado. Não que seja o melhor resultado, mas você consegue ter algum ganho ali, né, se fizer tomar algumas decisões corretas ao longo do caminho. Agora, também, e aqui é o ponto que a gente vai detalhar muito na aula de hoje, o fato é que tem consórcios que, se você aplicar da forma certa, você tem muita condição de ter um resultado extraordinário, inclusive, a médio e longo prazo. Mas precisa saber aplicar. O consórcio sozinho não vai te trazer nada, entende? Mas você ter um bom consórcio vai te ajudar a você ir mais longe. Então, Gabriel, eu tenho um consórcio aqui. Ou, Gabriel, eu tô vendo um consórcio aqui e tal. Então quer dizer que eu tô investindo? Mas não necessariamente. E se você tá com essa dúvida, se o consórcio que você tem ou o consórcio que você tá olhando aí, se você não tem essa clareza de que ele é ou não é bom para investir, é sinal de que você não tem o conhecimento necessário pro tema. É óbvio, né? Não tendo o conhecimento necessário, você estando nessa dúvida, existe uma grande chance de você estar de frente a um consórcio comum, que não vai te ajudar, não vai te levar a uma perspectiva de resultado. Essa é a verdade. Por quê? Porque a grande maioria dos grupos no Brasil, elas têm essa característica. Elas são algo para comprar um bem, agora não para investir buscando resultado. Dito tudo isso, agora faz sentido a gente entrar na metodologia do método ERSA, explicando cada etapa do processo. Bom, o método ERSA, cada letra do nome do método ERSA significa alguma coisa. As 4 letras do método ERSA significam estratégia, resultado, segurança e alavancagem. Explica. Estratégia, aqui
digamos que é o coração do método. Nós não fazemos nada de forma aleatória, tudo é embasado em estatística, em probabilidade, em análise de históricos, de comportamentos de grupo, comportamentos de mercado. Então nós prestamos atenção em tudo que sempre funcionou, prestamos atenção em como os ricos ficaram ricos e ajustamos isso para as novas realidades que existem. Só que tudo isso de forma estruturada e baseada em números e em matemática. De novo, tem nada mirabolante. Eu gosto muito de citar Robert Kiyosaki, que é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Entre dezenas, centenas de frases ótimas que ele cita no livro, tem algumas que me chamam mais atenção. Uma delas é, por exemplo, matemática simples e bom senso são tudo que você precisa para ter sucesso financeiro. Claro, mas isso não quer dizer que você não precisa entender sobre o que você está fazendo. Mas quando fica muito mirabolante, você começa a pensar, poxa, será que você faz mesmo sentido? Uma coisa que você precisa pensar. Estratégia. Estratégia para quê? Para obter resultado. E o foco aqui no resultado não é em ganhar migalhas que você eventualmente até consegue ganhar na renda fixa. E nesse ponto, eu abro mão de colocar, por exemplo, tá? R$1.000 por mês numa renda fixa, que me renderiam um troquinho por mês, R$1.000 aplicado numa renda fixa, R$10 por mês, vai. Mas eu abro mão disso para ganhar ali na frente muito mais do que eu ganharia, inclusive na soma desse juro composto. Aqui que a gente busca as possibilidades dos grandes resultados de uma renda variável, sem usar a renda variável, tá? Mas com a mesma ou até maior segurança que a renda fixa. Porque tem um conceito muito importante que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte: para você construir patrimônio, é muito importante você ter isso claro. Você deve buscar primeiro patrimônio, depois renda passiva. A inversão desses valores, ela te atrasa. E é uma confusão comum para quem quer investir pro futuro. Eu vou colocar R$1.000 por mês, eu vou agora, esses R$1.000 deu R$10 de resultado, eu vou reinvestir isso. Ok, você pode fazer isso, mas o crescimento disso é muito lento. Então, você tá focando o quê? Em ter renda. Vou colocar R$1.000 em um instrumento que vai me dar renda. Não, vai crescer de forma muito lenta. É melhor colocar os R$1.000 num instrumento que te acelera a construção de patrimônio. Uma vez que você tem esse patrimônio construído, aí sim você tá pronto para receber a renda desse patrimônio. É como se você quisesse receber a renda de um patrimônio que não existe ainda. Ah, mas Gabriel, eu tô colocando R$1.000 por mês. Não existe patrimônio ainda, porque afinal é muito pouco ainda. Então, o foco do método é primeiro construir patrimônio para que esse patrimônio no futuro gere renda. Agora, a gente busca estratégias para obter resultado com segurança. Mas que segurança é essa? Bom, a segurança essa está embasada justamente nos mercados onde o método essa trafega, que são o mercado imobiliário, o sistema de consórcio. O mercado imobiliário, historicamente, o mercado imobiliário é um mercado seguro e rentável, não só no Brasil, como em vários países do mundo, mas aqui tratando especialmente do Brasil. Então, os milionários que ficaram milionários ficaram grande parte do seu patrimônio construído em imóveis, valorização de imóveis, investimento em imóveis, através de N formas de se investir em imóveis. E o sistema de consórcio entrega segurança porque tem lei própria, tem mais de 60 anos de funcionamento, é um sistema que é regulado e fiscalizado pelo Banco Central. Então existem regras que você deve se apoiar, que vão te dar segurança, desde que você faça do jeito certo, obviamente falando. Você tem esse chão para pisar. Mercado imobiliário, sistema de consórcio. Não é aquele investimento que você não entende, sabe? Você consegue perceber, você consegue ver o teu patrimônio crescer. E como que a gente faz o patrimônio crescer? Bom, a gente usa estratégias para obter resultado com segurança. Como? A partir de processos de alavancagem. Porque o que gera essa alta rentabilidade justamente são os processos de alavancagens, que podem ser feitos com o sistema de consórcio, sem correr riscos controláveis. Existem outros processos de alavancagens? Existem, porém com risco. Por isso eu não os uso. O consórcio é o instrumento de alavanca para a execução do método. Temos bons instrumentos ruins. Isso faz parte, né? Por que consórcio é um instrumento de alavanca? Vamos entender o conceito de alavancagem. Quem descobriu a alavancagem foi Arquimedes. Uma frase que diz muito sobre o trabalho dele nesse ponto é que me deu uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que usando um recurso extra eu consigo ter mais força, consigo fazer mais força naquela força que eu estou fazendo. Traduzindo isso para o mercado financeiro, é usar um recurso de terceiros para obter uma rentabilidade para você. Mas, Gabriel, isso não é arriscado? Olha, se você tiver uma alavanca que é segura e um ponto de apoio que é seguro, você tem um risco muito diminuído, muito controlado. Então, a alavanca é o sistema de consórcio, que é seguro. O ponto de apoio é o mercado imobiliário, que é seguro. Essa junção torna o processo de alavancagem do método ERSA um processo seguro. Mas, Gabriel, então quer dizer que alavancar é o mesmo que investir? Não é. Existe uma diferença muito importante entre alavancar e investir. O que é um investimento? Vamos assim falar de uma forma didática. É eu buscar ganhar
um dinheiro a partir do dinheiro que eu tenho. Fazer o dinheiro trabalhar para mim, sabe aquela coisa? Pois é, eu tenho aqui 100 mil reais, eu os invisto e obtenho um ganho a partir do dinheiro que eu tenho, perfeito? E isso está bem. Agora, a alavancagem é um pouco diferente, porque na alavancagem eu busco um ganho sobre um dinheiro que eu ainda não tenho. É como se eu buscasse ter uma renda sobre os 100 mil, mesmo não tendo 100 mil ainda. É um pouco assim. Mas, Gabriel, o que é melhor? É alavancar ou investir? Meu camarada, você faz os dois. No processo de construção de patrimônio, você faz os dois. Você, a partir de aportes mensais em processo de alavancagens, busca construir mais patrimônio. Com esse patrimônio que você construiu, você ou investe para que ele continue dando renda e, inclusive, retroalimentando o teu processo de construção de patrimônio. Você faz aí a famosa bola de neve do bem, fazendo essa roda girar, favorecendo o teu crescimento patrimonial. E, de forma prática, como que o consórcio pode ajudar nesse processo de construção de patrimônio? Aliás, antes de qualquer coisa, eu quero aqui quebrar um tabu, que é o seguinte. Existe um tabu muito grande quando a gente fala de consórcio e eu preciso entrar nesse ponto. O tabu é que você precisa contemplar rápido para conseguir ter algum resultado. E a grande verdade é que não importa quando contempla, e sim o que você faz quando contempla. Obviamente que eu não vou ignorar probabilidades, que eu não vou estudar meios de buscar uma aceleração de contemplações. Não no primeiro e segundo mês, mas num processo que possa me gerar resultado. Não vou ignorar isso. Mas o que eu estou dizendo é que é um mito você achar que tem que contemplar rápido para ter resultado. O que você precisa é investir certo para ter resultado. Você quer uma prova disso? Olha aqui o investimento da Graziella, que mesmo aportando por 50 meses, totalizando 44 mil de aportes, numa média mensal de 884, vendeu a carta por 73 mil, lucrou 28 mil e teve quase 2% ao mês de rentabilidade. Contemplou depois de quase 5 anos. E você consegue ter resultado, por quê? Porque aplicou desde o começo do jeito certo. E como que você pode ter esses resultados? Como que você constrói esse modelo para ter resultado, mesmo que não contemple os primeiros meses? Que isso é importante, para não depender de sorte, né? Se você ficar preso em sorte, você tá lascado. Existem 4 formas de ganho dentro do método ERSA. A primeira é um ganho indireto, que é o fator de proteção, e as outras 3 são os 3 processos de alavancagem, as 3 formas de alavancagem. Então, dos 4, primeiro o ganho direto, fator de proteção. Depois você tem a alavancagem financeira, a alavancagem de aplicação e a alavancagem patrimonial. Eu vou explicar no detalhe cada um deles aqui. Fator de proteção. Vou te explicar o que é o fator de proteção. O fator de proteção é o que dá perpetuidade no teu resultado. É a correlação entre a correção da carta e o somatório de aportes mensais que você vai fazendo ao longo do tempo. Você precisa buscar um grupo que você tenha um potencial alavancado maior. O que é potencial alavancado? Eu tenho uma parcela pequena para um crédito muito alto. Ter um potencial alavancado maior te traz 2 benefícios diretos. Primeiro, aumenta o teu resultado na alavancagem. E segundo, te dá tranquilidade de saber que o resultado vai ser colhido ali na frente, mesmo que a tua contemplação não aconteça nos primeiros meses. Perfeito? Então vamos lá. Vou aqui mostrar um exemplo na prática, matemático, para você entender, tá? Então vamos imaginar aqui uma cota real de 200 mil reais, onde você tem aqui um investimento mensal de 615 por mês. Ao longo de um ano investindo, você vai ter aqui totalizado 7.380 de investimento. A cada aniversário, a cada ano, a tua cota de parcela passa por uma correção de acordo com a soma do INCC dos últimos 12 meses. Quanto que é esse valor? Vai depender. Eu vou usar aqui um valor de 5%, que é uma média aproximada dos últimos anos, tá? Você vai ver que o valor, na média, ele fica próximo a isso. Então, 200 mil reais, 5%, eu tenho aqui, vou botar aqui em outra cor, né? Tenho mais 10 mil reais de correção da carta, ou seja, a minha carta agora é 210 mil. A minha parcela, ela também vai aumentar, mais 30 com 75. Eu vou ter uma meia parcela de 645 com 75. Perceba que até esse momento, no mês 13, eu tenho agora 210, tenho 10 mil a mais de crédito, mesmo que eu tenha aportado só 7.380. Mas a conta segue, tá? Ao longo desses 12 meses aqui, no segundo ano, tenho investido no total 7.749 segundo ano. O que vai acontecer aqui? A carta vai corrigir de novo. Vou usar de novo aqui a média, tá? Ou seja, 210 mil, 5% mais. Agora o meu crédito vai para 220.500. Fazendo aqui um totalizador, vai? O que aconteceu aqui na soma de 24 meses de aportes, tá? Você somou 15.129 de aportes no período. E tua carta corrigiu quanto? 20 mil reais. Então, isso permite que, mesmo que tu não contemples a carta cedo, esse valor vai ajustando, vai reajustando, e lá na frente, quando você vender a carta, você vai ter um crédito maior para comercializar essa carta. Se você tem um grupo de parcela integral, por exemplo, essa conta não fecha. Por quê? De forma muito simples aqui, eu teria 14 mil investido aqui,
né? Se eu tivesse investido parcela integral, eu teria uma correção de 10 mil. Então eu teria investido mais do que a carta teria corrigido. Um exemplo só. Muito importante esse fator de correção, porque ele é o que te permite a perpetuidade na tua projeção de lucros. Agora, Gabriel, você falou que isso era um ganho indireto. Entendeu por quê? Porque não entra no teu bolso. Ele vai lá adicionando na carta, enfim, né? Agora, e as 3 formas de ganhos diretos? Os 3 processos de alavancagem. Vamos aqui no detalhe. A primeira delas, a alavancagem financeira. Vou pegar aqui e desenhar uma linha do tempo, num plano de 200 meses, num crédito de 200 mil reais, e vou imaginar que você aportou aqui, durante 3 anos, 36 parcelas, e tenha contemplado essa carta. O que teremos de cenário nesta hipótese? Olha, essa carta ela corrigiu, lembra? Então esse valor do crédito agora vai estar em 232 mil, considerando aqui uma média de NCC. Tá? Valor aproximado. A soma de aportes que eu fiz, considerando também a correção das parcelas, eu vou chegar aqui em algo aproximado a 23.935, uma média de 664,86 por mês. Por que média? Porque começou em 615, lembra? Depois foi subindo e tal. Então, quando eu calculo a rentabilidade, eu tenho que olhar para a média. Essa carta contemplada, eu posso vender ela no mercado. É uma carta que eu consigo vender com uma grande facilidade por 47 mil reais, valor de venda da carta. Quando eu vejo aqui, eu tenho um lucro de mais ou menos 23 mil e, na minha visão, o mais importante disso, porque eu só aportei parcelas, considerando a média de aportes, o tempo e o valor que eu estou saindo dessa operação, eu tenho uma rentabilidade de 3,55% ao mês. Por exemplo, aqui uma carta minha. Investi em 5 meses, um tempo mais curto, tive um resultado muito maior. Eu investi 1.700 ao longo de 5 meses e vendi por 26 mil a carta. Ou então a Cristiane, que investiu por 21 meses, uma média de 703, vendeu por 31.150 a carta e uma rentabilidade de 6,9% ao mês. Você pode estar pensando, Gabriel, mas isso é uma contemplação por sorteio, não é mesmo? Esse caso foi uma contemplação por sorteio. Mas sorteio é sorte. Ok. Então, o que a gente precisa observar é o que nós podemos utilizar de estratégias de lances nesse grupo. Explico. Vamos imaginar, nesse mesmo cenário, porém, não uma contemplação por sorteio, e sim uma contemplação por um lance estratégico. Gabriel, o que é o lance estratégico? Vou falar um pouco mais sobre isso ainda, tá? Mas onde eu tenho um lance de 29% aproximado, tá? Só que eu não pago esse lance em dinheiro. Eu oferto o lance, mas em vez de pagar em dinheiro, eu desconto do crédito. Desconto dos 232 mil. Ou seja, na prática, eu vou ter uma carta de valor líquido de 164.720. Quanto eu investi? Olha, eu investi esse mesmo valor, porque eu não paguei nenhum lance em dinheiro. Eu aportei aqui as 36 parcelas, né? Eu investi aqui 23.900. Eu vendo essa carta por 36 mil no mercado. Tenho esse lucro. Ok, mas quanto representa esse lucro? Se eu pego HP Financeira e coloco a minha média de aportes, coloco o valor recebido na venda e o tempo, eu tenho uma rentabilidade de 2,24% ao mês. Numa contemplação por lance, depois de 3 anos de pagamento. Não importa quando contempla, e sim como e o que você faz quando contempla. Mas, Gabriel, como que essa conta vai se comportando ao longo do tempo? Aqui é uma tabela que eu montei baseado nesse cenário, onde eu trago ali ano a ano quais são as projeções de resultado com base nas contemplações a cada ano. Então, por exemplo, no primeiro ano lá, você tem um resultado absurdo. Vende a carta aí por 40 mil e tem um ROI, um retorno sobre o teu investimento de 442%. Ok, mas vamos lá. Mesmo contemplando mais tarde, você pode ir vendo aí, no quinto ano, por exemplo, você ainda tem um lucro bastante expressivo, um lucro no quinto ano de 21 mil reais, um retorno de 50% ainda, a mais do que você investiu, tá? Sobre o valor que você investiu. E eu costumo dizer que existe um ponto de equilíbrio, ou seja, existe um ponto de equilíbrio de que, a partir de algum tempo, a venda da carta já não se torna mais tão interessante. Agora, muitas pessoas acabam pensando o seguinte, Gabriel, mas ok, quem compra essas cartas? A demanda do mercado imobiliário, ela é gigante porque o déficit habitacional no Brasil é gigante. E não só por questão de déficit habitacional, também para as pessoas que têm um imóvel e querem melhorar de imóvel, empresas que querem construir seus negócios, etc. A oferta de crédito imobiliário não é suficiente para atender a demanda no Brasil. E sem falar que, com o passar do tempo, o juro vem se tornando cada vez mais caro. Isso é uma realidade que a gente está enxergando nesse momento, mas que a gente vem observando esse movimento já há algum tempo. Inclusive, novas formas de captação de recursos para investimento estão sendo estudadas, porque justamente a demanda
é maior do que a capacidade de geração desse crédito. Quem compra carta são pessoas físicas que querem comprar sua casa para morar. São pessoas físicas que querem melhorar de casa, querem comprar uma casa na praia, etc e tal. Também quem compra cartas são pessoas físicas, investidores também, querem comprar um imóvel para investir. Quem compra essas cartas são holdings. Não existe Minha Casa Minha Vida para holding. Não existe Minha Casa Minha Vida para investidor no mercado imobiliário que já tem patrimônio imobiliário. Não existe Minha Casa Minha Vida para empresas. Não existe Minha Casa Minha Vida para imóveis rurais. Então, o mercado de crédito, ele até é em maior ou em menor grau acessível para fazer lá a aquisição da casa própria, mas esse nem é o público-alvo que costuma comprar o primeiro imóvel, né? Não é o público-alvo que costuma comprar carta de consórcio. Esse público, às vezes, nem sequer entrada ele tem. Ele precisa recorrer ao financiamento e depender de um subsídio que o governo vai ofertar. Não é esse o público. Quem compra a carta de crédito de consórcio são essas pessoas que não têm esse recurso disponível, mas que querem investir em imóveis, etc e tal. Agora a gente entra no assunto da alavancagem de aplicação. O que é a alavancagem de aplicação? A alavancagem de aplicação é, no momento da contemplação, a tua carta, ela, por obrigação, ela passa a ficar contemplada e aplicada num fundo de investimento de renda fixa, que a própria administradora vai alocar esse dinheiro. Então a administradora, ela não aplica esse dinheiro porque ela é boazinha, mas porque isso está previsto em lei. Lembra que eu falei da segurança da lei, né, de você usar isso a teu favor? Pois é, a administradora, ela é boazinha, ela quer aplicar, não, ela é obrigada a aplicar no fundo de investimento de renda fixa. Mas qual é que é a diferença? Gabriel, eu também posso aplicar no fundo de investimento de renda fixa? Pois é, a diferença é que a carta inteira é aplicada, mesmo que você tenha pago apenas 30, 40, 50, 60, 100 parcelas. Então você tem uma alavancagem de aplicação, você tem um valor aplicado maior do que aquele que você aportou. Quando que a alavancagem de aplicação, ela é recomendada? Eu já falei, mas para deixar mais claro, tá? Existe um ponto de equilíbrio na relação do valor de venda da carta contemplada com o valor que você investiu. Vai pagando as parcelas, em algum momento você vai ter investido em parcelas um valor maior ou igual ou muito próximo ao valor de venda dessa carta. Você perder dinheiro é difícil, mas enfim, pode acontecer de você ter um valor alto aportado e não ter grandes lucros aí para vender essa carta. Bom, se o objetivo do método é buscar a maior rentabilidade possível, então já não é mais esse caminho que eu vou tomar. Eu vou deixar essa carta aplicada para ter uma rentabilidade maior do que teria vendendo aquela carta. Esse ponto de equilíbrio, em bons grupos, ele costuma acontecer lá pelo 8º, 9º ano. E na tabela aqui você tem esse exemplo para poder entender como é que funciona esses valores. Ou seja, por exemplo ali, vou pegar aqui ano 10. Você tem uma carta que foi corrigindo e agora está em R$396 mil. Você investiu até o momento, ano a ano, parcela a parcela, 134 mil. O que vai ser aplicado é os 396 mil e não o valor que você aportou de 134 mil. Você passa a ter rentabilidade sobre os 396. Esse valor você pode deixar lá aplicado, essa carta pode ficar lá aplicada até acabar o grupo. Termina o prazo do grupo, melhor dizer, a administradora vai solicitar os teus dados de conta corrente e vai transferir esse dinheiro para você. Então, do lado tem ali a coluna de quanto seria o valor final, considerando uma média de CDI de 10%, a prefeito de cálculo, quanto seria o valor final resultado dessa aplicação. Ou seja, no final você teria 770 mil, o valor aplicado foi 396 mil, ao final, com o resultado da aplicação, 770 mil é o valor que você tem lá ao final. Isso considerando essas taxas. Esses valores, como qualquer fundo de investimento, eles variam de acordo com a Selic. Tem que considerar isso também. Mas o ponto é, nesse caso você não vai ter renda, você não vai pegar o dinheiro da aplicação para pagar a parcela, não. Você vai ficar pagando as suas parcelas e esse valor vai crescendo lá para você pegar, digamos, a bolada inteira no final. Qual modelo de alavancagem eu escolho? O melhor sempre é você trabalhar com alavancagem financeira. Caso eventualmente uma carta venha contemplar num período mais tarde, aí sim, essa você deixa aplicada. Você faz uma avaliação. Se o valor de venda da carta te entregou um lucro, você vende. Se não entregou, você aplica, porque na aplicação você vai ter o teu lucro. É um pouco assim essa análise. Aqui é o caso da carta do Léo, que está aplicada a esse fundo de investimento. Ele investiu até contemplar a carta 55 mil reais, pagou por 39 meses até contemplar. Na contemplação ele tinha um crédito de 377 mil, 20 meses de aplicação, o crédito com a correção, com o resultado da aplicação já estava em 439 mil reais. Ou seja, rendeu 62 mil nesses 20 meses. Se eu pegar aqui uma rentabilidade média mensal, fizer uma conta que dividir o rendimento pelo tempo, eu tenho 3.100 de valor mensal que rendeu essa carta. E a parcela que ele está pagando, ele está aportando todo mês, é 2.800. Então é uma forma também de você buscar com muita segurança ter um resultado de alavancagem, sem precisar eventualmente estar comprando imóveis, que é o caso aqui do Léo. E agora então vamos falar da alavancagem patrimonial. A alavancagem patrimonial é quando você faz o processo de autoquitação. A autoquitação é, em última instância, fazer com que o imóvel se pague sozinho. Você pode ter autoquitação total ou autoquitação parcial. Como se constrói, se promove isso? A
através do GRPE. O que é o GRPE? O GRPE é o modelo de geração de renda passiva estruturada. É você construir um mecanismo que constrói patrimônio, que gera renda a partir de aportes mensais. É um pouco daquele conceito que nós falamos no começo, que é primeiro gerar patrimônio e depois renda. Vamos a um exemplo prático aqui de como isso acontece ao longo do tempo, tá? Para um processo de autoquitação, de alavancagem patrimonial, eu já costumo usar cotas de valores maiores. Então vou pegar aqui um exemplo. Uma carta de 500 mil, depois de 5 anos, ela vai corrigir, como nós já falamos, e o valor atualizado vai estar em 677 mil. A ideia aqui é mostrar um cenário de contemplação num lance autocontemplável. O valor desse lance autocontemplável é 189 mil reais, mas você não paga ele em dinheiro do seu recurso. Você deixa esse dinheiro, se você tem lá, aplicado, rendendo juros. Você desconta esse valor do valor do teu crédito. Então pega 667 mil, menos o valor do lance, 189 mil, você fica com crédito líquido disponível para comprar o imóvel de 488 mil reais. Bom, mas o que a gente investiu até o momento? Apenas as parcelas. Totalizando as parcelas, considerando já as correções das parcelas também, nós temos um desembolso total ao longo desses 5 anos de 98.202. Se eu fizer uma análise, tá? Onde eu calculo quanto eu investi versus qual é o valor do crédito, ou seja, qual é o valor do imóvel que eu posso comprar, 98 mil representa 20% de 488 mil, ou seja, eu paguei até agora apenas 20% do valor do imóvel. É verdade que as parcelas ainda precisam ser pagas até o final, então restam 160 parcelas de 3.412. Mas aí que vem a autoquitação. Você compra um imóvel, coloca ele para alugar e agora com o valor do aluguel você paga essa parcela. E existem algumas formas de fazer essa gestão de autoquitação. Você pode comprar um imóvel com perfil de locação pelo Airbnb, que tende a te dar um aluguel maior. Você pode comprar um imóvel comercial, um imóvel residencial, um apartamento. Aí vai depender um pouquinho do tempo que você tem disponível para gerenciar isso. Na verdade é que comprando um imóvel de locação tradicional, você delega para uma imobiliária e isso você se envolve muito pouco no processo e já consegue ter uma autoquitação total ou parcial, quase total. E eu vou considerar aqui para te mostrar onde que está o ganho de verdade nisso. Vamos imaginar que o valor do aluguel ele vai empatar. Você vai cobrir a parcela e não vai ter nenhuma sobra por mês. Alugando um imóvel pelo Airbnb, é bem possível que tu vai alugar vai receber um valor de aluguel maior do que a parcela. Mas eu não vou nem pegar esse caso. Vou pegar um caso de locação tradicional. O que vai acontecer? Tu tá ali pagando a parcela todo mês com o aluguel do inquilino. Mas o que vai acontecer em paralelo com esse imóvel? Ele vai valorizar. Você comprou ele hoje por 490 mil. Você investiu 98 mil. Só que ao longo desses 13 anos, que é o tempo que falta, esse imóvel vai valorizar. Considerando 6% ao ano, tá? Que é a valorização média do mercado imobiliário brasileiro, ao final do período esse imóvel vai estar valendo 1.173.000 reais. Quanto você investiu? 98 mil. Porque a outra parte, quem investiu foi o inquilino. Então o fato é que você colocou 98 mil e tem 1 milhão lá no final. Quando a gente faz essa análise, essa apuração usando a HP financeira, colocando o valor presente, o valor futuro, o tempo, a gente chega numa rentabilidade de 19,93% ao ano de rentabilidade, que é bastante interessante em um modelo de investimento com um risco muito baixo. Assim como eu fiz neste imóvel aqui. Um imóvel onde eu investi em uma cota até contemplar 66 mil reais. Demorei mais de 5 anos, 65 meses para contemplar. Contemplei, tinha 338 mil de crédito na contemplação. Eu deixei essa carta aplicada enquanto eu procurava o imóvel. Essa carta ficou aplicada por um tempo, né, ao longo desse processo e ela rendeu 13 mil reais enquanto eu procurava o imóvel. Pra você ter uma noção, os custos de aquisição, ITBI, etc e tal, desse imóvel totalizou 12 mil reais. Então, só com o rendimento da carta eu paguei todos os custos de aquisição desse imóvel. ITBI, contrato, vistoria, etc e tal. A parcela antes da contemplação era 1.189. Depois da contemplação, 3.359. O valor do imóvel que eu comprei foi avaliado em 414 mil, de acordo com o laudo, tá? Não é o que o corretor disse, é o laudo de avaliação. Eu negociei por 370 mil, já semi-imobiliário. Então, resumo, eu paguei uma diferença da carta por imóvel de 25 mil e coloquei mais a carta, 345 mil reais, que era o valor da carta, descontado ali os custos da operação. Eu tenho um aluguel de 2.200 nesse imóvel e as despesas são por conta do inquilino. Eu pago a parcela com esse aluguel, mas eu tenho que ainda colocar 1.159 do meu orçamento todo mês nesse imóvel. Mas lembra bem, a parcela antes era 1.139, agora é 1.159. Então eu tô colocando a mesma coisa que eu colocava antes já. Meu desembolso não aumentou. Esse imóvel tá valorizando. Considerando 6% ao ano e considerando quanto ele vai estar valendo no final, o meu resultado vai ser quase 18% ao ano. Já sem correr grandes riscos. A grande sacada da alavancagem patrimonial, ela pode sim ser o aluguel, se você aluga um imóvel que você consegue ter uma receita acima da parcela. Mas a grande sacada, a principal sacada da alavancagem patrimonial é você comprar um imóvel que está sendo pago em grande parte
parte por um terceiro e você está usufruindo da valorização desse imóvel. E ao final, se você quiser vender, você vende. E você tem um resultado superior, com um risco muito diminuído ao que você teria no investimento de renda variável, por exemplo. Isso sem considerar quedas, né, do mercado, que às vezes o teu resultado de renda variável pode despencar. O consórcio é uma parte do processo. É uma parte importante do processo, sim, mas é apenas uma parte do processo. E você só consegue aplicar o método com o consórcio certo, feito do jeito certo também, tá? Porque para saber qual é o consórcio certo, você precisa de uma análise mais ampla sobre as configurações e critérios de grupo, para entender em qual grupo você consegue ter mais perspectiva de resultado. Agora, como eu já disse, apenas um bom grupo não vai te trazer resultado sozinho. Você precisa entender o que fazer e como fazer para que essa cota de fato te entregue resultado. E para deixar isso mais claro, dentro do método ERSA, a gente usa um critério bastante claro para seleção de grupos, para entender o que é bom para investir. A gente usa o critério do EGG, um tipo de análise onde a gente vai olhar com detalhes para empresa, grupo e gestão. Qualquer um desses pilares, se ele tiver quebrado, você tem um processo meia boca. Você não tem a tua potencialidade de resultado que você poderia ter. Empresa, vamos lá. A empresa que você vai decidir investir, ela precisa ter tradição de mercado. Porque quando você contempla uma carta, é uma empresa desconhecida, você vai querer vender essa carta, você vai despertar a desconfiança desse possível comprador. Então, você precisa ter uma empresa que tenha tradição do mercado, que tenha histórico, que seja uma boa empresa para que essa carta ela seja mais facilmente comercializada no mercado. Outra coisa, tem que ter abrangência nacional, porque, vamos supor, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu contemplo a carta, vamos imaginar que a empresa só atua no Rio Grande do Sul, eu vou querer vender para São Paulo, que é o maior mercado de consumo do Brasil. Eu não posso vender lá? Seria um problema, né? Então tem que ser uma empresa que tenha abrangência nacional para que eu possa buscar um potencial comprador para minha carta, não importa onde ele esteja. Tem que ser uma empresa que caminhe de acordo com o Banco Central, que seja certificada pelo Banco Central. E eu recomendo que seja também uma empresa sócia, participante da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, que a ABAC também ajuda a fiscalizar, regular, orientar o mercado de consórcio. E tem um outro ponto importante, que é o mercado de cartas contempladas. Tá? Se a empresa tem vocação para esse mercado, porque tem limitação, às vezes, na venda de cartas de algumas empresas. E tem empresas administradoras que simplesmente não têm o foco nisso. Vou dar alguns exemplos, tá? Administradoras grandes que monopolizam o mercado das cartas. A administradora compra a carta e só ela pode comprar, que tira a liberdade na hora da venda. Também existem bancos, administradoras, consórcios têm a seguinte prática. Quando você vai vender uma carta, você não pode transferir ela direto. Você tem que iniciar o processo, é feita uma análise de quem vai comprar, e se a administradora aprovar o comprador, aí você está apto a vender a carta. Só que aí você negociou a carta, você quer receber o quê? O dinheiro da venda da carta. E você está esperando ela ver se a administradora aprova. Então isso não é também muito inteligente, não. Bom é você poder vender a carta. João quer comprar a carta? João compra a carta. Embora muitas empresas de consórcio digam por aí que trabalham com segmento de investimento e tal, na verdade não são, é só um discurso para vender. Aliás, isso cada vez está mais cheio, tá? Inclusive escritórios de investimento vendendo consórcios agora, tá na moda, né? Só para faturar mais comissões, entendeu? Eles não entendem do processo e em grande parte dos casos se associam não à melhor empresa que vai te entregar o melhor resultado, e sim aquela empresa que paga mais comissão. Essa é a verdade. Mas enfim, tendo uma boa empresa é um caminho. Agora, administradores de consórcio, em geral, elas têm vários grupos, muitos grupos. Grupos bons e ruins. Então não é só, que empresa eu compro essa aqui. Você compra um grupo ruim naquela empresa, você faz o quê? Senta e chora? Não. Você precisa também fazer análise de grupos. Como é que você analisa grupos? A potencial alavancado. Então, por exemplo, esse prazo de 200 meses em grupos de meia parcela faz com que você tenha um prazo grande, tenha uma parcela menor para um crédito maior. Então você tem uma oportunidade de resultado muito maior nesse caminho. Inclusive, um erro grave é olhar para o crédito sem a perspectiva de quanto você vai aportar mensalmente para aquele crédito. Um exemplo, tá? Quando você compara um grupo de meia parcela com parcela integral, que você nunca pode esquecer que com uma meia parcela, com o mesmo aporte mensal, você consegue ter mais potencial alavancado do que no grupo de parcela integral. Por quê? Porque em vez de uma cota de 100 mil, que a parcela vai ser lá 600 e poucos reais, com esses mesmos 600 e poucos reais, você consegue ter uma cota de 200 mil em meia parcela. O dobro do valor da cota significa o dobro do valor na hora de vender a carta. Ou ainda, em vez de uma cota de 200 mil de parcela integral, você compra duas de 200 mil. Meia em cada uma. Então você tem agora 400 mil de potencial alavancado. Você tem mais oportunidade de resultado. Porque quando a gente vai comparar uma cota de 300 mil reais, por exemplo, tá? Você investe por 50 meses, uma parcela integral, 1.845. Você vai ter investido nesse tempo 92 mil reais. Vendendo essa carta por 105 mil, ou seja, um valor alto de venda, você lucra 13 mil reais. Isso dá um resultado de 0,5% ao mês, resultado de poupança. Agora, uma carta de 300 mil, com meia parcela, você contemplando em 50 meses, mesmo que você venda por um valor um pouco menor, por 75
45 mil, mas você investiu muito menos, você investiu 46 mil. Então você vai ter um lucro de 24 mil. Você lucra muito mais tendo investido menos. Na rentabilidade, você tem 1,85% ao mês de rentabilidade. Então, a meia parcela, ela mais do que dobra o teu resultado. Por quê? Porque além de ter um resultado maior por cota, você ainda pode ter o dobro de cotas, ou o dobro do valor da cota, e ter um potencial alavancado muito maior nessa perspectiva de investimento. Então, olhando para uma, você lucra mais. Ah, mas grupos com redução de 30% da parcela é bom? Para que eu vou pagar 70% da parcela se eu posso pagar só 50% da parcela? É a mesma coisa. É menos ruim, mas entendeu? Ah, mas é legal esses grupos com promoção de 50% da parcela. Eu não quero ficar refém de quando a empresa quer ou não quer lançar uma promoção. Existem grupos regulares assim, melhores inclusive. Então, se eu contemplar uma cota, vender, quiser reinvestir, e reinvestimento é necessário para você construir patrimônio. Eu tenho que esperar a empresa ter iniciativa de lançar uma nova promoção? Eu tenho que ficar esperando? Tenho que desperdiçar esse tempo na construção do meu patrimônio? Não faz sentido isso. Sendo que tem opções melhores no mercado disponíveis. Outra questão, formas de contemplação. Existem várias formas de contemplação no mercado. Sorteio é a forma mais comum. Mas, gente, eu vou falar o óbvio, porque o óbvio tem que ser dito. Gente, sorteio é sorte. Um vai ser o primeiro e um vai ser o último. E tu nunca vai saber se a tua carta vai ser a primeira ou a última. Eu não tô dizendo que eventualmente uma dose de sorte é importante. É importante em qualquer investimento, vai? Aliás, se o sorteio vier, é brinde, legal. O problema aqui é você depender exclusivamente de sorteio. E tem gente que chama isso de estratégia ainda. Perdão, mas chamar dependência de sorteio exclusiva de estratégia é no mínimo desonestidade intelectual. Agora, o que também é comum no mercado de consórcios? Lances livres, que é aquele lance que quem dá o maior lance contempla. Só que normalmente esses lances ficam muito altos e você tem que pagá-los com o teu dinheiro. Então não é a melhor opção de alavancagem. O custo de oportunidade é muito alto. Pense, se você tem uma carta lá de 200 mil reais e tu oferta 50% de lance, então tu vai ter que tirar do teu bolso 100 mil. Um exemplo só, tá? Vai tirar da tua aplicação esses 100 mil. Ora, mas nessa aplicação esses 100 mil ele tava rendendo 800 mil reais por mês. E você tirando esse para pagar o lance, você já não tem mais esse rendimento. Um valor de meia parcela de uma carta de 200 mil reais é 615 por mês. Então só com o valor do lance que você não vai pagar com o teu dinheiro, você vai com calma esperar uma contemplação a partir de lances estratégicos, você deixa dinheiro aplicado e só com o valor do resultado da aplicação você paga a tua meia parcela, enquanto aguarda, planeja de forma estratégica a tua contemplação, uma perspectiva de médio prazo. Custo de oportunidade é o nome disso. E outra, em alguns casos, se você está em frente a uma oportunidade imobiliária absurda, sei lá, você está comprando um imóvel com 20% de desconto, aí compensa até você tirar esse dinheiro da aplicação para ofertar um lance, você está ganhando na compra do imóvel, tá? Agora, o cara que quer dar um lance livre para contemplar e vender a carta, isso não faz o menor sentido. Então, o lance livre não é para venda da carta. Para funcionar, para lucrar na venda da carta, as contemplações são por lance estratégico. O que são esses lances estratégicos? Explico. Lances estratégicos são os lances autocontempláveis. O que é um lance autocontemplável? Ele é um lance fixo, ou seja, você só pode dar aquele valor de lance, vamos supor, 29%. Então, você oferta esse lance. Caso você venha a ser contemplado, você pode pagar esse lance não com o teu dinheiro e sim descontando da tua carta, usando lance embutido. Lance autocontemplável é uma junção de lance fixo com lance embutido. Em resumo, você contempla uma carta sem tirar dinheiro do teu bolso. E esta carta, ela ainda gera margem para uma boa rentabilidade para a venda. E dentro de lances autocontempláveis, existem vários lances. Então não é porque tem o lance embutido que é bom. A sacada é você ter os lances estratégicos, que são lance autocontemplável fidelidade de 6 meses, lance autocontemplável fidelidade de 12 meses e lance autocontemplável fidelidade de 18 meses. O que é essa fidelidade? Ou seja, só vai poder ofertar o lance autocontemplável fidelidade de 6 meses quem pagou consecutivamente em dia por 6 meses a parcela até o vencimento. Pagou? Abre uma janela para você ofertar esse lance. O lance 12 meses, fidelidade, só quem pagou sempre em dia até o vencimento por 12 meses consecutivos. Lance 18 meses, só quem pagou sempre em dia por 18 meses consecutivos. Isso afunila muito a quantidade de pessoas que participam desse lance. Entre as pessoas que estão participando, é feito um desempate, mas um número muito menor de pessoas. Então, a maioria dos grupos que existem no mercado, elas não têm todas essas opções. Elas têm uma ou outra. E o mais inteligente é você escolher um grupo que tem várias opções e que você pode usar todas ao mesmo tempo. Outra questão, análise de grupo. Taxa. Ah, todo investimento tem taxa e tal. Ah, consórcio tem taxa, não é investimento. Gente, todo investimento tem taxa. Fundo imobiliário tem taxa, fundo de investimento tem taxa. Poupança não tem taxa. Você não quer pagar taxa? Ok, coloca na poupança e veja teu dinheiro perder para inflação todos os meses. Ah, não, tá, entendi. Então eu tenho que buscar uma taxa baixa. Gente, a menor taxa nominal não é necessariamente a melhor taxa. A melhor taxa é aquela que eu pago e eu ganho aquilo de volta e com mais resultado. Um exemplo, se eu tenho uma taxa de 14%, é uma taxa baixa ou não? Não sei. Se for em 180 meses, eu tenho uma média de 0,08% ao mês de taxa. É parcela integral? Sim. Então, 0,08% ao mês. Agora, num outro grupo que eu tenho 22% de taxa, qual é o prazo? Ah, é 200 meses. Quanto que dá? Na média,
paga 0,11% ao mês. Ah, Gabriel, é maior, mas aqui é meia parcela. Então eu tô pagando meia taxa. Eu tô pagando 0,055% ao mês. Mas, Gabriel, depois da contemplação você vai pagar a diferença da taxa. Quem vai pagar é o teu inquilino. Quem vai pagar é o cara que você vai vender a carta. Então, se você vender essa carta, você vai pagar uma parte maior da taxa. Se você vender essa carta, você vai pagar a parte menor da taxa. E tem as coisas absurdas no mercado. Taxa de 30% em 216 meses, onde na média é 0,14 em parcela integral. Aí, obviamente, que é pior cenário. Então, olhar a taxa nominal de forma isolada é um grande erro. E existem algumas pegadinhas no mercado, que é o seguinte: consórcio que você já desde o começo tem um seguro prestamista obrigatório. Então você paga às vezes uma taxa menor, mas a cooperativa, o banco, ela compensa no seguro. No fim das contas você está pagando mais. Outra pegadinha: meia parcela, mas a taxa é integral. Meia parcela fake. Outra pegadinha: parcela reduzida, mas taxa integral. Então tem de tudo. Tem grupo com 30% de taxa entregando só uma antecipação por sorteio. Assim, tem de tudo. Você tem que saber avaliar. E ok, quantidade de participantes, afinal, isso é um ponto também muito questionado. Quando você não entende o mecanismo do consórcio, o que você tende a pensar? Que quanto menos pessoas, melhor, certo? Errado. Por quê? Que não basta olhar só para a quantidade de participantes, e você tem que ver também as formas de contemplação. Como é a distribuição de caixa desse grupo. Vou dar um exemplo muito didático aqui. Presta atenção comigo nesse ponto aqui. Eu fiz aqui um comparativo de um grupo aleatório no mercado e de um grupo mais estruturado. Tá? Onde num eu tenho uma parcela integral, uma quantidade de participantes, 650 participantes, um grupo de banco, em um prazo de 216 meses. Se eu pegar ali as 650 pessoas e dividir pelos 216 meses, eu vou ver que eu vou ter uma média de 3 pessoas por mês de contemplação. E sim, você vai precisar de todo o tempo do grupo para contemplar todo mundo, porque depende da receita do mês do grupo para injetar saldo para contemplar aquele mês, tá? Então você vai ter uma cota, pagando parcela integral, e uma média de 3 contemplações por mês. Por outro lado, você tem um grupo de 3 mil participantes. Nossa, quanto a mais? Pois é, em um prazo de 200 meses. Só que eu vou precisar de todos os 200 meses para contemplar todo mundo. Só que como eu tenho mais gente, eu tenho mais aporte de parcela. Então, na média, eu vou contemplar 15 por mês. Tá, mas Gabriel, esse grupo é de meia parcela, tá? Então as pessoas estão pagando metade da parcela. Sim, no começo não vai ter caixa para contemplar 15 por mês. Vai ter caixa para contemplar metade, que estão pagando meia parcela. Então, eu botei até menos aqui, 7, um pouco menos da metade. 7 entregas mensais. Só que você vai, com o mesmo valor, ter 2 cotas ao invés de uma. Eu considerei também uma inadimplência de 20% de pessoas que não pagam a parcela naquele mês e por isso não injeta saldo em caixa. É bem normal isso, tá? Então, no grupo menor, você vai conseguir ter 3 contemplações por mês. Vamos supor que uma é por sorteio, onde você concorre com 80% das pessoas, a tua probabilidade de contemplar é de 1,25. E uma contemplação por lance fixo ou até segundo sorteio. Tem diferentes grupos aí no mercado com isso, tá? Então, você vai concorrer com 80% das pessoas e a tua probabilidade de contemplar também é de 1,25% ao mês, tá? Beleza. Mas, Gabriel, tem o lance livre. Bom, o lance livre ele não vale para venda da carta, então eu desconsidero dessa análise. Então, eu vou ter 2 contemplações mensais com foco em alavancagem para venda da carta, para autoquitação de imóveis, etc e tal. Então, se eu somar, se eu vou poder participar do sorteio e do lance, eu tenho todo mês ali uma soma de 2,5 de probabilidades em relação a quantas pessoas estão participando e a quantas cotas eu tenho, tá? Ou seja, tenho 260 pessoas de concorrência a cada mês, tá? Uma probabilidade mensal de 0,38%. À medida que o tempo passa nesse grupo, ele vai contemplar a mesma quantidade de pessoas. Talvez vai existir algumas pessoas, pode até contemplar menos, mas vai contemplar a mesma quantidade de pessoas. Continua sendo aquelas 3 ali por mês e tal, porque é o valor do caixa que entra. No outro grupo selecionado, então eu tenho sorteio, que eu vou concorrer com um monte de gente, tá? Então, realmente, eu tenho 80% de pessoas participando, só que eu tenho 2 cotas. Então eu tenho 2,5 em probabilidade de contemplar, mas concorrendo com mais pessoas, tá? Só que eu tenho também o lance autocontemplável, que é o lance limitado ali. Só que nesse eu já concorro com 70%, porque não é todo mundo que oferta esse lance. Mas, Gabriel, a grande maioria oferta. Sim, a grande maioria oferta. Então é 70%. Lembra que ele tem mais condição de entregar contemplações por mês? Então ele tem mais entrega de contemplação. Então eu tenho também uma entrega de lance fixo, fidelidade, 6 meses, onde eu tenho 2 cotas, só que nesse grupo, de acordo com os históricos, metade das pessoas aproximadamente apenas participam do lance fidelidade 6 meses. Por quê? Porque não pagaram em dia por 6 meses. Então, se eu tenho 2 cotas concorrendo com metade das pessoas, é como se eu tivesse 4 no total, certo? Tem mais o lance autocontemplável fidelidade de 12 meses. E nesse, pelos históricos, 35% na média das pessoas participam. Então, se eu tenho 2 cotas, que é meia parcela em cada um, é como se eu tivesse 5 cotas numa análise fria. 5,7 cotas. E o lance autocontemplável fidelidade 18 meses. Nós não temos nenhum histórico para analisar esse grupo ainda, porque isso foi uma inovação que a gente lançou no mercado, mas
mas a perspectiva que 10% das pessoas na média participem desse modelo de lances. Ou seja, é como se eu tivesse 20 cotas, comparação, tá? Agora vamos lá, vamos colocar isso, trazer isso para os mesmos números, porque afinal, num eu tenho menos pessoas, no outro eu tenho mais, tá? Então, como eu tenho sorteio, mais lance limitado, mais fidelidade de 6 meses, mais fidelidade de 12 meses, mais fidelidade de 18 meses para participar, eu posso participar em todas elas, a partir de que eu vou chegando nessas fidelidades, eu posso somar essas probabilidades, porque eu não escolho qual eu participo de todas. Então, nessa soma eu tenho 35 oportunidades, vamos dizer, proporcionais de contemplação. Só que é 35 para 3 mil pessoas, tá? E no outro lá é 2,5 para 260. Então, a gente equalizando, dividindo pelo total de participantes, a gente percebe que num grupo maior, eu tenho uma probabilidade de 1,17% ao mês. Ou seja, 3 vezes mais que num grupo menor. E tem mais um detalhe. Nesse grupo, eu tô aportando meia parcela. Com o tempo, o que vai acontecer? Tá contemplando metade das pessoas só, né? Porque você tem menos caixa. As pessoas vão contemplando e vão pagando parcela integral. Então, essa média de entrega de 7 pessoas por mês, ela vai aumentando com o tempo. E se eu no primeiro mês contemplo menos, lá nos últimos eu vou contemplar mais, para chegar na média do grupo de 15, entendeu? Então, a cada mês que vai passando, a cada ano que vai passando, esses índices vão melhorando, porque vai tendo mais caixa e vai entregando mais contemplações. É a tendência depois de 5, 6 anos. Então, quanto mais o tempo passa, mais perto da contemplação você tá. Num grupo comum, quanto mais o tempo passa, você tá igual, dependendo de um número sair na sorte para você ser contemplado. Entendido? Sem contar que no grupo de meia parcela, quando você contemplar, o teu lucro ainda é maior, porque você vai vender aquela carta pelo valor total e o teu aporte é só metade. Você vai vender aquela carta e você tem aquela outra, você fez duas, né? Tem aquela outra de meia parcela que você vai, na contemplação, vender ela depois também. Então você consegue dirimir os riscos também, pulverizando esse aporte mensal em mais cartas, e não apenas em uma única carta, porque a parcela é menor, você pode investir em mais cartas. E dentro do EGG ainda, para finalizar, tem análise de empresa, análise de grupo, e a gestão também. De nada adianta você ter um bom grupo se você não conduzir isso da forma certa. E a gestão da cota começa desde o começo, desde a escolha do grupo certo, desde a escolha do número da cota. Não adianta você querer fazer gestão de lances estratégicos em um grupo que não tem lance estratégico. Então, é desde o começo que começa essa gestão. Inclusive, organizando uma carteira de cotas. Como o teu aporte, minha parcela é menor, você tem mais condições de comprar mais cotas e montar uma carteira de cotas e aumentar muito as suas probabilidades de contemplação a partir de mais cotas. E depois, iniciando o teu investimento, segue a gestão. Pagamentos em dia, permitindo a abertura dos lances. Oferta os lances certos a cada step, a cada momento. Uma boa gestão de lances impacta, inclusive, na tua média de contemplação. Quer um exemplo? Aqui eu vou trazer um gráfico, né, com o prazo médio de contemplação de uma apuração que eu fiz do mês 6 de 2024 até o mês 5 de 2025. Mas pode ver que esses valores vão oscilando e tal, mas eles seguem uma média. Então você vê que a cada mês a gente tem ali médias parecidas de contemplação. Numa média geral, você tem uma média de contemplação de 30 e poucos meses. Então, essas ações de lances, elas de fato, elas proporcionam a melhora nas médias de contemplação. A média de contemplação não quer dizer que você vai contemplar cravado em 3 anos, ou que você vai contemplar uma em 2, outra em 4. Não, é uma análise da média, justamente para a gente poder validar que as estratégias estão funcionando. Agora, eventualmente você pode ter uma carta que venha contemplar antes, outra depois, outra em cima da marca da média. Isso você não tem exatamente controle sobre isso. Mas tendo uma média favorável, você consegue imaginar que na média o teu investimento vai obter a perspectiva de resultado que você está buscando. É possível a gente fazer essa projeção, ter essa perspectiva de resultado, embora não se exista garantia de resultado em nenhum investimento. Não seria diferente no método Erson. Como eu falei no começo, se a proposta não é com promessas milagreiras, não vou vir eu aqui com mimimi. Agora, quando eu comparo com outros modelos de investimento, as minhas perspectivas de ter resultados melhores é muito superior a modelos de investimentos convencionais. Então, a boa gestão dos lances impacta sim na média de contemplação ou na perspectiva da média de contemplação. Agora, gestão da cota também é fazer acompanhamento do mercado, observar possibilidades de alterações de crédito de acordo com a estratégia mais adequada, eventualmente subir ou baixar o crédito. Na contemplação, fazer uma análise de qual é o melhor cenário de alavancagem para aquele momento. Contemplei agora, o que é melhor? Vender a carta, investir em imóveis, etc e tal, fazer alavancagem financeira, alavancagem patrimonial. Tudo isso é gestão da carta. E você precisa observar isso para realmente poder chamar isso de investimento. E agora aqui indo para o final da aula, só para fechar esse gancho aqui, você tá comigo até esse momento aqui? É óbvio que você viu que faz algum sentido isso que eu tô te ensinando. Quer dizer, senão você já tinha saído, enfim, faz tempo.
E me parece óbvio que a partir disso você vê no método ERSA uma ferramenta que pode sim te ajudar a construir teu patrimônio com mais eficiência. E eu te digo, tá? Você tá certo, realmente pode e vai te ajudar se você colocar em prática com paciência e da forma certa. Mas eu sei, eu também, todos nós temos uma rotina corrida, conturbada, compromisso. Então, assim, é normal que a gente postergue coisas que seriam importantes começar logo, inclusive. Por que você posterga? Você acha que vai levar tempo pra fazer, vai ser difícil, não é pra você e tal. Só que é o seguinte, quando me propus a ensinar o método, eu não queria apenas criar um curso onde você compra, às vezes nem abre pra assistir, às vezes assiste, mas não aplica, fica só ali aprendendo. Meu objetivo aqui desde o começo foi te ajudar a aplicar. Claro, também a aprender. Você não aplica se não aprende, tá? Mas mais do que aprender é aplicar. E o que eu quero fazer aqui é te ajudar, que você aplique isso usando como base os meus mais de 16 anos de expertise nesse modelo de investimento como um todo e com base nas centenas de cases e resultados que a gente vem acumulando, empilhando e espalhando pelo Brasil inteiro. E é exatamente isso que eu preparei pra ti, que é a possibilidade de você investir no método sem precisar comprar curso. Ah, Gabriel, eu quero comprar um curso. Tá tudo bem, legal, mas não precisa. A possibilidade de investir sem precisar ficar acompanhando todos os dias como é que tá teus investimentos e tal, correndo pra lá e pra cá, correndo riscos, nada disso, tá? Aliás, de forma imediata, você já vai ver melhoras, né, iniciando o teu investimento no método ERSA. Melhoras o quê? Na tua disciplina financeira, na constância dos teus aportes. Ou vai dizer que não aconteceu de você querer investir todo mês e furar em algum momento. Só que, aplicando o método ERSA, acaba aquela desculpa de que, esse mês não deu pra investir e tal. Isso vai acabar. E você já tem os ganhos indiretos a partir do primeiro ano, que é a própria correção da carta, o fator de proteção que eu ensinei no começo da aula. Então, gente, a proposta é muito simples, tá? E por ser simples, é um dos motivos que gera tanto resultado. Você conheceu o processo e agora vai receber o convite para executar, porém com o nosso acompanhamento, para seguir acompanhado. Com base em tudo que eu já fiz nesse mercado, eu selecionei 2 grupos que foram milimetricamente pensados para a tua jornada de investimento. Jornada de investimento de alavancagem e construção de patrimônio. Grupos que eu escolhi de acordo com o EGG. O fato é que são os melhores valores de crédito e de parcela, as correlações, com as melhores estruturas de lance, de possibilidade, de rentabilidade que existe no mercado. São grupos onde você vai ter sorteio, lance fixo fidelidade de 6 meses, lance fixo fidelidade de 12 meses, lance fixo fidelidade de 18 meses, e o lance livre que você nem vai usar, não recomendo, mas você vai ter essa melhor estrutura de lances, menos pessoas participando desse lance e fazendo com que isso otimize o teu processo de contemplação com a perspectiva de médio prazo. Não espera a contemplação nos primeiros meses aqui. Não é essa a ideia. É contemplar a tempo de ter resultado. Essa é a proposta. E mais, essa estrutura de lances é o que te permite você ter um diferencial competitivo em relação ao teu outro colega de grupo. Enquanto os grupos comuns, que você está concorrendo no sorteio com todo mundo, ou naquele lance fixo embutido lá que todo mundo oferta, você tá ali, você é só mais um ali dentro. Tá entendendo? A seleção de grupos, ela faz isso. Ela faz com que você tenha esse diferencial competitivo. E que grupos são esses, tá? São grupos especialmente pensados para investimento. Então, assim, eu selecionei 2 grupos que você vai poder escolher de acordo com a tua melhor intenção de investimento. Grupos de 200 mil em 200 meses, onde o valor da meia parcela mensal é 615 por mês. Isso é um grupo raro. Só tem um grupo no país hoje disponível com essas configurações desse jeito. Só tem um grupo. É sério isso, tá? Só tem um grupo. A gente ajudou a montar esse grupo. Justamente porque entende que isso é o que traz relevância e que traz uma diferença importante no processo. Quando eu comecei a investir, eu nem tinha à disposição isso aí. Quando eu comecei a investir, eu não tinha grupos tão bons à disposição. A minha perspectiva de resultado daqui pra frente é ainda melhor por causa disso. Esses grupos são pensados para quem quer focar na venda da carta. Então, como a parcela é menor, você pode fazer o maior número de cartas encaixando no teu orçamento. Gabriel, eu tenho 6 mil para investir, vou fazer 10 cartas. Eu tenho 3 mil para investir, vou fazer 5 cartas. Você vai ter o maior número de cartas possíveis, pulverizando, montando uma carteira de cotas focada para venda da carta, focada em alavancagem financeira. E o outro grupo que eu selecionei é um grupo com valores de 500 mil, esse já em 220 meses, onde uma meia parcela, 1.397,50. E também é um grupo raro, só tem um grupo desse no Brasil. Esse grupo é voltado para você aplicar o GRPE, autoquitação imobiliária, alavancagem patrimonial. Então, você tem mais intenção na aquisição de imóveis, usa esse perfil, que é melhor. Você vai poder comprar um imóvel de valor melhor. Agora, mas eu tenho aqui 13 mil reais para investir. 10 cotas nesse grupo. Vão virar 10 futuros imóveis. Gabriel, eu tenho 6 mil reais para investir. Vai pegar o valor da parcela e vai diluir, vai ver quantas cotas você consegue estar aportando mensalmente. Cada dessas cotas vai virar um novo imóvel no futuro. Esses grupos todos, sem essa baboseira de taxa de adesão, sim, no século XXI, a administradora falando dessa bobagem taxa de adesão. Taxa de adesão é só para tirar dinheiro do teu bolso. Seguro de vida opcional antes da contemplação. Seguro de vida desde o zero, desde o começo do grupo, é só para tirar dinheiro do teu bolso. Gabriel, depois da contemplação tem seguro? Se você vender a carta, não. Se você comprar o imóvel, sim, mas aí é para proteção
proteção da liquidação desse imóvel caso aconteça uma eventualidade de falecimento. Para proteger o grupo, para que aquele valor seja aportado no grupo, enfim, e possa não tirar o imóvel da tua família que vai ficar, enfim. Seguro de vida de adesão é rasgar dinheiro. Taxa de adesão é rasgar dinheiro. Não tem nada desses grupos, não faz sentido, não concordo com isso. E como a gente falou da importância de não só escolher um bom grupo, mas como conduzir, a gente está entregando de bônus gestão mensal da cota. Nós vamos acompanhar, meu time vai acompanhar todos os meses da cota de consórcio, usando o meu método, fazendo as ofertas de lance necessárias, todo acompanhamento do processo. Segundo bônus, assistência e aquisição. Gabriel, eu comprei um imóvel. Que documentação eu preciso para liberar o crédito? Todo esse processo, quase como um despachante imobiliário, é executado pelo meu time. Para você poder ter uma tranquilidade na hora de comprar esse imóvel, passar por esse processo com tranquilidade. Programa de compra garantida. Você pode estar pensando, Gabriel, mas eu contemplei para quem que eu vou vender essa carta? Nós garantimos a compra da carta por um valor mínimo de 20% sobre o crédito líquido na contemplação. Então você não precisa sair procurando para quem vender. Você tem, através do programa de compra garantida, você tem a certeza de que tem essa cota negociada lá na frente pelos critérios do programa. E mais bônus extras que eu preparei. Todos os meses a gente faz uma aula inaugural, ao vivo, no Zoom, para você entender eventualmente o que não ficou de acordo, certo? E tirar dúvidas, enfim, um encontro pessoal no Zoom, você ter toda a clareza do mundo para conduzir o teu investimento com muita tranquilidade, serenidade, buscando teus resultados no médio prazo. Mais um bônus extra, você ganha acesso por 1 ano ao curso do Método ERSA. Mas para receber acesso a 1 ano do curso Método ERSA, existem algumas condições. E essas eu não vou revelar nesse vídeo, para você ganhar de bônus o curso. Essas condições, quem vai te passar é o meu time. Eu já vou explicar como que você pode falar com ele, perfeito? Quem que vai entregar isso tudo? Bom, eu sozinho não sou capaz de entregar esse tanto de benefícios que a gente entrega. Quem vai entregar isso tudo é a Cativa Investimento. Há 7 anos atrás, eu criei uma estrutura para entregar tudo o que você precisa, tudo que eu entendia, na verdade, que era importante para você ter resultado investindo em consórcio. E com isso surgiu a ideia da fundação da Cativa Investimentos, que é a minha empresa. Então você vai poder fazer tua cota de consórcio com a Cativa. Você tem com isso uma gestão profissional em consórcio e especializada em construção de patrimônio, com profissionais com certificação PCA 10. Uma empresa que tem uma avaliação de 5 estrelas no Google. Uma empresa com NPS acima de 60. Uma empresa onde nós temos profissionais certificados pela ABAC, que está entre as maiores corretoras do país, mais de 1 bilhão de créditos ativos sob gestão, mais de 5 mil clientes ativos. E o nosso propósito justamente esse é ajudar as pessoas a se proteger e promover investimentos para a vida. Com profissionalismo, com ética, comprometimento, credibilidade e disciplina. A Cativa é uma das maiores corretoras do Brasil, mas sem dúvida é a corretora que mais entrega resultado em investimentos em consórcio do Brasil. O que você vai encontrar nessa gestão da cota? A solução completa, desde o começo até o fim. Ou seja, a seleção do consórcio para investimento com base no EGG, suporte no WhatsApp, encontro mensal online para tirar dúvidas, no WhatsApp também, enfim, né? E um portal de acesso web para você monitorar, acompanhar a sua cota, emitir os relatórios que você queira para poder conduzir esse processo com tranquilidade. E tudo isso que eu falo de excelência da Cativa, não é eu que estou falando. Você tem isso já a partir de centenas de depoimentos que nós temos ao longo dessa nossa jornada, a partir de centenas de resultados que nós já entregamos para esses mais de 5 mil clientes que investem regularmente aqui com a Cativa, tá bom? Aqui, aproveitando aqui, ó, e já indo pro final agora mesmo da aula, tá? É o seguinte, tá? De uma forma muito simples, para fechar aqui, né? De uma forma muito simples, tá nas tuas mãos. Abaixo desta aula tem um botão onde você pode clicar e vai responder um breve formulário. E a partir desse formulário, ter acesso a uma conversa com o meu time. Eu recomendo que você clique no botão que tem lá solicitando para falar com a minha equipe pelo WhatsApp. Por quê? Nós vamos te ajudar a entender se esse modelo é realmente um modelo interessante para você ou se não é. E se não for, a gente vai te falar, fica tranquilo. E você poderá, além disso, tirar todas as suas dúvidas. E vai poder, se quiser, agendar uma consultoria por vídeo com os nossos especialistas. Você vai poder agendar uma consultoria por vídeo, para abrir a câmera, conversar com os nossos especialistas e iniciar o teu processo com toda clareza, transparência e segurança. A Cativa faz a escolha da cota, faz o teu cadastro, faz a gestão, tudo é feito por nós, orientado por nós. E a decisão de investir, né, e esse é o ponto, né, é que você tem agora a decisão de investir em um processo estruturado para construir patrimônio, acompanhado do melhor time do Brasil. E essa escolha é tua. Melhores andam junto com melhores, não esquece disso, tá? Aproveite esses bônus que estão sendo oferecidos, é a forma mais inteligente de você investir nesse mercado e você tem acesso clicando aqui embaixo. Um grande abraço, até mais e fique com Deus!